Esse mês de maio, a igreja que sempre dá ênfase para as famílias, é o mês das famílias, mês em que se fala, não só aqui na nossa igreja, mas o mês de maio no Brasil, por ser o mês em que aparece o Dia das Mães, é dado também muita ênfase para as famílias. E aqui também não é diferente. Eu gostaria de trazer uma reflexão hoje sobre o que Timóteo disse o que Paulo disse para Timóteo, algumas ênfases que o apóstolo Paulo trouxe, evidenciou para a igreja sobre o aspecto da família. Vamos abrir em 1 Timóteo, sentados como os irmãos se encontram, 1 Timóteo, capítulo 1. Começando do versículo 1, Paulo se apresenta. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo nosso. Olha só, irmãos, Paulo está se apresentando aqui de uma forma bem familiar e está chamando Timóteo de seu filho. Na verdade, Timóteo não é filho de Paulo, filho sanguíneo, mas um filho ministerial, um filho do coração, como a gente diz hoje, um filho de formação espiritual. E ele mantém esse vínculo para fortalecer esta caminhada junto com Timóteo. E a gente percebe que a família ainda é a melhor caminhada, a melhor forma que nós temos de refazer nossas energias, de encontrar saída para as nossas aflições, muito embora nós também sabemos que a família hoje é apedrejada de todo lado, por todos os meios, por todos os sentidos. Mas o que isso nos leva é a fortalecer nossa comunhão com Deus, a buscar do Senhor a vitória, a não desistir, porque se alguma árvore é apedrejada continuamente, é porque ela tem frutos continuamente. Normalmente, as árvores periódicas que dão fruto num certo período e em outro não dão frutos, a gente percebe claramente. Aqui tem muitas mangueiras, muitos pés de manga, e atualmente ninguém está jogando pedra. Mas a partir daqui uns 2, 3 meses, começam a jogar pedras nas árvores. Por quê? Porque tem frutos maduros. Então, é por esse lado aí que a gente percebe. Agora, a família, como a família é permanente força, permanente núcleo de vitórias, é fruto de vitória para a sociedade, está o tempo todo sendo apedrejada. É pessoas com formação especializadas que podiam usar esse conhecimento para fortalecer a família, se colocando contra a família, fazendo junções na família que são completamente inócuas, mas existem muitas pessoas que não defendem a família em hipótese alguma e que cria problemas com a família. Mas nós ainda sabemos que não tem coisa melhor do que termos uma família unida que nos dá suporte na hora da aflição. Não tem coisa melhor do que ter marido e mulher
que pode se relacionar num clima amigável, num clima de compreensão, num clima de tolerância mútua, porque somos falhos, e ter filhos que nos dê suporte na hora da necessidade. Isso é uma coisa muito importante. E Paulo está considerando isso aqui, chamando Timóteo de meu filho. Isso é muito interessante. No versículo 3, ele disse: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo está fortalecendo a ideia que a igreja hoje ainda conserva. Ou nós estamos buscando em Paulo o referencial para os nossos dias. Ele está dizendo aqui que ora por Timóteo incessantemente, noite e dia. Será que Paulo é o que a gente chamaria de um zumbi, que não tem descanso? Ele é ligado direto, noite e dia, orando a Deus sem parar nem um minuto? Não é essa a ideia. Nós precisamos entender que não é essa. Não é essa a ideia. No capítulo, em 1 Timóteo 1:3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Oh, desculpa, irmãos, é verdade. Eu estou lendo o tempo todo aqui, mas é 2 Timóteo. E o irmão me ajudou ali, mas eu não interpretei a ajuda. Muito obrigado. Mas é 2 Timóteo, desculpem, viu? Está aqui aberto na mesma página, que é 2, aqui nessa bibrona grande aqui, fica as duas na mesma página, mas é 2 Timóteo. Muito obrigado. 2 Timóteo, Paulo dizendo: dou graças a Deus. Dou graças a Deus porque desde os meus antepassados, ao Deus que eu sirvo desde os meus antepassados. O que nós percebemos aí? Uma história de servir a Deus que vai passando de família para família. Nós temos aqui na igreja pessoas que também têm essa história. Nós temos pessoas aqui de 3ª, 4ª geração que serve ao Senhor. Nós temos pessoas aqui que vêm de uma família desde a avó, bisavó, que vem servindo ao Senhor e está servindo ao Senhor com seus netos, com seus bisnetos, uma família de longa história servindo a Deus. Isso mostra o quê? Que nós não servimos ao Senhor com interesse de passar uma aflição que nos acomete. Que nós não servimos ao Senhor para resolver um problema que nós temos esporádico, para resolver uma situação, mas nós servimos ao Senhor com uma entrega de vida para o serviço dEle, para adorá-lo por todo o tempo. E nessa jornada, nós vamos passando por dificuldades, vamos passando por aflições, vamos passando por altos e baixos no meio da família, mas em todo momento nós não deixamos morrer a chama de adoração ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Desde os meus antepassados eu sirvo. E aí você vai para Paulo e começa a estudar a história de Paulo e vê que Paulo se converteu ao cristianismo, já era adulto, foi perseguidor do Evangelho, mas ele percebeu claramente que o Deus a quem ele servia desde o judaísmo é o mesmo Deus que ele encontrou no cristianismo através de Jesus. O Deus é o mesmo, e essa é uma verdade. Apenas a forma como o judaísmo apresentava para Paulo, não apresentava Jesus. Mas quando Paulo descobriu Jesus, ele teve o esclarecimento de que Jesus mantinha
a mesma imagem e pregava a mesma mensagem do Deus único que Israel adorava. Então era a mesma coisa. E Paulo disse: eu sirvo a esse Deus desde os meus antepassados. E isso é interessante, quando nós podemos fazer uma história e manter uma história de servir ao Senhor, de adorar a Deus. Eu tenho certeza que nessa reflexão que estamos fazendo, muita gente está se conferindo com a sua realidade. É bem provável que pessoas aqui estejam chegando à conclusão que não tem um passado muito longo de família, porque aceitou Jesus já numa certa idade, os pais não eram evangélicos, não conheciam a verdade. Mas a esses que não têm um passado muito antigo, familiar, eu imagino e creio que esta pessoa está dizendo: mas eu quero de mim para frente manter esta linha para meus futuros filhos, se o tempo de vida me permitir, para que eles adorem ao Senhor e possam dizer: desde um longo tempo que eu venho servindo a Deus. Eu creio, irmãos, que essa deve ser a meta de nós todos. Eu creio que essa deve ser nossa meta. Mesmo os que estão casados recentes, que estão nos primeiros meses de casamento, que estão na primeira semana de casamento, com aqueles que estão já há muito tempo servindo ao Senhor, a expectativa é de permanecer servindo a Deus e formando uma família na presença do Senhor. Essa deve ser a nossa bandeira, né? E isso é muito importante. E ele diz aqui, sirvo com uma consciência pura. Uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti. Ele fazia memória de Timóteo a Deus. A família prevalece porque os pais oram pelos filhos. A família prevalece porque os filhos depois oram pelos pais. É por isso que vai formando esse vínculo forte, porque na vida existencial da família, no adorar a Deus, os filhos se entrelaçam no mesmo propósito dos pais. E você vê pais que oram pelos filhos e filhos que oram pelos pais. Isso é uma bênção. Isso é um vínculo. Quando eu passei mal aqui há 10 anos atrás, mal mesmo, dessa cadeira ali para baixo, e pedi para alguém chamar o Samuel aqui em cima, correndo, quando ele chegou lá, que ele me viu, há 10 anos atrás, foi aqui mesmo no templo, eu pensei que eu estava, mais ou menos, eu pensei que era apenas um mal súbito que passaria logo, uma queda de pressão, alguma coisa. Mas a reação do Samuel, quando ele me viu, foi a seguinte: pai, o senhor está mal. Eu digo: me leva no hospital. Vamos fazer uma oração agora pelo senhor. Então você percebe isso? Essa troca de fé de pai para filho, de filho para pai. Quando você tem isso, irmão, é um vínculo maravilhoso que a gente tem que manter, né? É um vínculo que a gente tem que preservar. E quem consegue isso quem conquistou isso deve preservar, deve manter isso a qualquer custo. E para manter, o caminho é esse: trazer os filhos para a igreja, orar pelos filhos incessantemente, como Paulo está dizendo aqui, faço menção de ti nas minhas orações. Às vezes nós fazemos orações apaixonadas, orações obcecadas, que queremos ver o resultado imediatamente, mas quando a gente depara com uma declaração dessa de Paulo, nós percebemos que não é uma oração assim para resolver o problema na hora.
mas é uma entrega nas mãos de Deus, uma entrega confiante, uma entrega que mais ou menos expressa isso: Senhor, Tu és a minha esperança. Senhor, eu confio em Ti para resolver o problema. Mas, Senhor, enquanto Tu não resolveres o meu problema, eu continuo na Tua presença, buscando em Ti a solução. Quer dizer, nós não temos uma saída: Senhor, eu vou orar por um ano, se não resolver, Senhor, eu vou partir para outro. Não, nós não temos essa opção. Nós oramos ao Senhor com confiança, com subordinação à vontade dEle e crendo que Ele é o soberano da nossa vida. É assim que nós cremos, é assim que Paulo está dizendo aqui, que ele fazia orações incessantes o tempo todo por Timóteo. E a igreja precisa manter esse espírito de interceder pela sua família, de interceder pelos seus pais, os filhos pelos pais, os pais pelos filhos, marido por esposa, esposa por marido. É tão importante quando nós dobramos os joelhos e podemos orar uns pelos outros e ouvir os nossos familiares orando por nós. É um privilégio isso. E Paulo está fortalecendo esta ideia aqui, e depois ele salta aqui para continuar falando com Timóteo, para o capítulo 3 de 2 Timóteo, viu? Capítulo 3, verso 14. Ele começa aqui: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de quem fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a vida eterna. Olha que coisa interessante. Ele está caracterizando claramente aqui que o que Paulo aprendeu, o que Timóteo aprendeu desde as sagradas letras, foi desde a infância. Desde a infância que Timóteo recebeu. Ele diz assim: esta fé que vem de você, que veio da tua avó Eunice, que passou para a tua mãe, e que habita também em você. Aí você percebe que há uma sequência de família, uma sequência de pai, de mãe, de avô, que vai passando isso de um para outro. E eu creio que é um grande privilégio, irmãos, grande privilégio alguém poder ver a sua família toda crescendo na igreja. E isso, não tenha dúvida, que nós sofremos com isso, porque às vezes você leva a família na presença do Senhor o tempo todo. Quando chega lá na segunda geração, um neto desvia. E você fica tentando ali conversar com ele e mostrar que ele não está desviado, não, e que, na verdade, ele conhece, ele está só afastado. Mas aí você começa a examinar os procedimentos desse neto. São procedimentos de desviados literal, totalmente, literalmente desviado. E aí você começa a sofrer por essa pessoa, por esse neto, por esse bisneto em alguns casos. E isso por quê? Por causa da aflição do mundo. Nós sabemos que essa pessoa pode, esse neto ou bisneto, poderá encontrar do Senhor a saída, a restauração para a sua vida lá na frente, não resta dúvida. Mas o que a gente gostaria é que aquela família que foi começada na igreja, fosse crescendo na igreja, que você pudesse ver os seus filhos com seus netos, com seus bisnetos, com os pais deles, todos sentados juntos, adorando a Deus no mesmo lugar, na mesma hora. Isso seria um privilégio muito grande. Na verdade, isso não é comum acontecer para todos, não é.
com essa integridade, sem nenhuma falha, não é comum. Mas uma coisa é certa, nós não perdemos a esperança, nós não perdemos o ânimo, nós continuamos clamando ao Senhor nosso Deus e oramos pelos nossos filhos ainda no ventre da mãe. Oramos pelos nossos filhos nas adversidades, clamamos pelos nossos filhos em todos os momentos, acompanhamos nossos filhos nas suas horas de dificuldade, porque isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, irmãos, eu percebo que a igreja tem esta tábua de salvação, que é a oração pela sua família. E eu gostaria que a igreja não perdesse esse vínculo, não perdesse essa confiança, esse ânimo de orar pela sua própria família, de interceder pelos seus filhos. E a quinta-feira é um ambiente maravilhoso para isso. Quinta-feira é um lugar próprio aqui na igreja para que você possa dobrar os joelhos e interceder pela sua família, interceder pelos seus filhos. Isso é uma necessidade que nós temos e que não podemos negar, que quando nós estamos buscando, o Senhor nos dá a força e a vitória para alcançar grandes coisas em prol dos nossos familiares. A minha oração é que seja fortalecido o ânimo da igreja de orar pelos seus familiares. A minha oração é que você não perca o ânimo de dar o exemplo devido dentro de casa para seus filhos, para a sua família. A minha oração é que você tenha em casa um altar de adoração a Deus, que você possa fazer com que os seus filhos te vejam rogando a bênção de Deus por eles. Essa é a nossa oração pela igreja aqui, para que isso realmente possa acontecer. Porque nós percebemos em Abraão que ele tinha uma sequência de fazer tendas e altares onde ele chegava. E por isso a família de Abraão foi passando com a mesma convicção. Aí o Senhor pôde dizer depois, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque foi passando esse espírito de adoração, porque o Abraão, quando ele chegava no lugar, ele armava uma tenda e fazia um altar. Armava uma tenda e fazia um altar. Tenda para morar, altar para adorar. Então, eu creio que esse deve ser também o nosso alvo, deve ser o nosso objetivo, manter uma família sólida, porque na atual situação que nós vivemos, dado a fomentação por conquistas, se nós não tivermos um objetivo já marcado, o que vai acontecer? Nós vamos investir nos nossos filhos para a formação, vamos investir nos nossos filhos para emprego, para tudo, e não vamos investir nos nossos filhos para buscar o Senhor. Não vamos investir nos nossos filhos para serem fortes intercessores na sua própria família. Então, isso é um perigo. Mas se nós tivermos um exemplo em casa, se nós tivermos, como Abraão tinha, altar e tenda, se nós tivermos em casa o costume de orar, nós oraremos e passaremos isso para os nossos filhos. Só para conferir alguma coisa. Porventura, alguém aqui deixou a prática de orar na hora das refeições? Porventura, alguém aqui não ora mais quando vai dormir ou quando levanta? Porventura, alguém aqui, os filhos não se reúnem mais quando os filhos estão em casa? O pai simplesmente libera para almoçar ou chama para almoçar, mas ninguém ora mais em família? Ou isso não existe entre nós? Na verdade, ainda preservamos esta prática.
Na verdade, ainda preservamos a nossa prática. E isso é preciso que seja sempre revisto. Porque senão nós vamos perdendo esta conquista e daqui a pouco a família não ora mais em grupo familiar, nem na hora da refeição. Nem na hora da refeição. Se isso acontece, se porventura isso estiver acontecendo com esse grupo que congrega aqui, irmãos, eu proponho que a gente dê uma guinada na nossa vida e marque o dia de hoje como marco de início e tomemos jeito para corrigir isso, porque não pode continuar nisso. É preciso que você diga isso para a sua família. Olha, gente, nós precisamos retomar um ponto que foi perdido aqui nesta casa. Nós agora, quando nos reunimos aqui, já é raro reunir, porque tem correria para todo lado. Já tem dificuldade para reunir. E quando nos reunimos, nem na hora da refeição nós oramos como família. Quem é o responsável? Quem é o primeiro responsável? Se ele estiver saudável, consciente, é o pai. Se porventura ele não tiver nenhuma condição ou estiver ausente, é a mãe. Se a mãe não estiver presente, é o irmão mais velho que tem que tomar essa decisão. Mas a família precisa orar como família. A família precisa defender essa prática de adorar a Deus como família. Não podemos deixar destruir isso. E cada um fazer a sua oração individual como quer. Precisamos, é claro que cada um tem sua possibilidade de fazer sua oração, de ter sua prática de oração como quiser, não resta dúvida. Mas não podemos dissolver ou acabar com a oração em família. E se você ainda tem filhos pequenos, se você ainda é uma família que ainda pode ter os filhos todos em casa, aproveita, meu irmão. Aproveita para adorar a Deus junto com tua família. Porque quando começar a correr um para um lado para o outro, o que você vai ter que ter é apenas o cuidado de quando essa família estiver reunida, não deixar passar esta reunião de família sem orar. Mas você não saberá com qual frequência você vai conseguir reunir seus filhos. Você não saberá. Porque cada um vai cuidar do seu interesse, cada um vai correr atrás da sua estabilidade profissional, isso é a lei da vida, mas se o espírito familiar não estiver forte no coração, vai haver dissolução, vai haver problemas para a continuidade da família. Eu tenho algumas experiências aqui na igreja, de famílias que veio crescendo unida, passando de pais para filhos, passando a qualidade espiritual de pais para filhos. Mas tenho também experiência de famílias aqui na igreja, que o pai não vinha à escola dominical, o pai não vinha à igreja, o pai não vinha à escola dominical porque na hora da escola dominical é a hora da corrida de automobilística no Brasil, é sempre no domingo, na hora da corrida, é a hora da escola dominical, o pai não vinha, e por isso agora eu vejo o filho também não vem, o filho também se desviou, ou adora a Deus, tem sua fé muito embutida no coração, mas não é de frequentar a igreja, porque o pai não era. E agora eu percebo que os netos desse casal também estão indo na mesma linha. Não está matriculado em escola dominical nenhuma, não vem à escola dominical. É uma família que, com o tempo, perdeu o vínculo cristão. Foi dissolvendo com o tempo. Como fica isso, hein? Quem é o responsável? Até que ponto isso vai acontecer? Temos que concordar com essa situação e dizer, não, isso é assim mesmo, pastor, bem que eu comecei, mas depois não deu mais, e agora eu não consigo reunir nem a família, quanto mais os netos.
não consigo reunir para adorar a Deus nem para orar. Então, irmãos, é preciso que a gente aproveite esses momentos de reflexão para enfincar marcos nos pontos que a gente pode mudar, nos pontos que a gente ainda pode mudar para o bem e fazer alguma coisa, tomar alguma decisão para que nossa fé seja transmitida para a nossa geração, como foi o caso aqui de Timóteo, que recebeu da mãe, que a mãe tinha recebido da avó, e foi passado para o Timóteo essa mesma fé viva, essa mesma fé de convicção. A igreja perde muito se não houver uma transmissão dos princípios cristãos no meio da família. Perde muito. E nós sabemos que, desde a história bíblica, a grande responsável por este fato de transmissão é a mãe. A mãe tem um papel fundamental para transmitir o conhecimento bíblico para os filhos. É a mãe que é a grande responsável pela transmissão. Não que o pai esteja isento disso, mas a mãe, por ser a pessoa que está mais ligada diretamente à afetividade da família, e por ser a pessoa com quem convive mais com os filhos, esta mãe é a grande responsável de passar os conhecimentos cristãos, a prática da oração para seus filhos. E o que às vezes acontece é que pais saem cedo para trabalhar, a mãe sai cedo para trabalhar, os filhos veem os pais só na hora que sai para o trabalho ou na hora que chega, e a família vai sendo formada assim, de uma maneira, como se diz aí, aos troncos e aos barrancos, mas sem ter uma linha permanente considerada como importante pelos pais, para a transmissão para as famílias. E a minha proposta, nesse mês de maio desse ano, é que a gente tome decisão para melhorar isso, melhorar nosso relacionamento com as nossas famílias, com os nossos filhos, no aspecto da transmissão da fé cristã. Cada um precisa tomar uma decisão, cada um precisa olhar em que ponto isso está falindo, em que ponto isso está caindo. Eu confesso que reconheço que os pais não devem intrometer-se na formação dos seus netos. Eu reconheço isso, porque pode dar problema, né? Mas, por outro lado, também eu reconheço que meu coração entristece em alguns momentos com netos meus, principalmente os mais novos, quando os vejo um pouco afastados daquilo que os pais foram criados. Afastado da escola dominical. Quando me lembro que um Fiat 147, tirado aquela tampa do fundo, ficava um buraco lá atrás, ali onde chama de porta-mala. Tirando a tampa, para quem está dentro, aquilo se torna um bionguinho. E quando eu me lembro que eu botava os 4 meus ali dentro, para a gente poder atravessar aqui pelo parque para ir do Cruzeiro Novo para a Catedral. E era um barulho de menino, porque tem hora que já estava ficando grande, não estava percebendo, não estava cabendo mais no buraco. Então, era uma luta ali. Mas quando eu me lembro que isso trouxe um efeito muito grande, irmãos, um efeito muito grande. E hoje eu vejo meus netos, as 2 netinhas pequenas, na hora da escola dominical, todo mundo de tablet na mão, todo mundo
digitando, todo mundo, cada um para um canto, todo mundo bem armadinho, bem estruturado, como uma família abençoada, não tenha dúvida. Uma família, ninguém tem vício, ninguém tem coisa errada. Não estou falando que tem coisa errada. Mas não tem aquele vínculo de dizer agora para tudo, corre e toma banho para não chegar atrasado na igreja na hora da escola dominical. Isso parece que acabou, viu? Isso parece que não está muito fortalecido. Então, irmãos, é preciso retomar. É preciso corrigir. É preciso dar um jeito, porque senão, daqui a pouco não haverá transmissão na igreja. E daqui a pouco missionários terão que ganhar nossos filhos para Jesus, que são originários de uma família cristã, uma família de crente antigo. Missionários terão que vir de fora para ganhar nossos filhos para Jesus, como se nunca tivesse ouvido falar do Evangelho. Então, essa é uma situação que nós precisamos refletir. Precisamos refletir. Eu sei que em alguns casos muitos estão dizendo: feliz sou eu que não tenho filho. Feliz sou eu que não tenho e não pretendo ter. Mas, olha, irmãos, nem todos podem dizer isso, né? Nem todos podem dizer isso. A maioria, Deus deu a responsabilidade de ter filhos e de criar. A quem Ele não deu, tudo bem. Parabéns, Deus não lhe deu. Glória a Deus por isso, pelo menos esse problema você não vai ter. Mas, irmãos, isso não é a maioria. A grande maioria terá que pegar na mão do filho enquanto é tempo e se esforçar e ter coragem de acordar o filho de manhã para a escola bíblica dominical e fazer o exemplo, fazer a coisa acontecer enquanto é tempo. Porque depois, querer acordar um adolescente, 14, 15 anos, para vir para a escola dominical, se ele não foi acostumado desde criança com os pais, é muito difícil. Eu me lembro que quando eu estava com a família pequena em número, em idade, mas sempre os mesmos 4 filhos, mas caiu nas minhas mãos um livro muito interessante. Um livro de orientação familiar com figuras muito interessante. E em uma das páginas aparece assim: o pai, os meninos pequenos no tapete, o pai e a mãe à mesa, com a Bíblia aberta, e a mulher diz para o pai: vamos fazer o culto doméstico, chama os filhos, chama eles. Aí a mãe disse: não, eles estão brincando, eles não sabem o que é isso não, estão brincando. Vamos fazer só nós 2 aqui, porque eles estão brincando, eles não sabem o que é isso, eles não sabem aproveitar isso. E aí, leram a Bíblia, oraram, e os meninos ficaram lá brincando de carrinho no tapete. Vira a página, 20 anos depois. O pai diz: chama os meninos para o culto doméstico, só que os meninos agora não eram mais os meninos. Eles agora estavam na mesa ao lado, jogando baralho, e os pais sem nenhuma ação. E isso porque os meninos nasceram num lar evangélico, com os pais crentes, trazendo às vezes para a escola dominical enquanto eram pequenos. Mas por descuido, perderam o controle. Então, irmãos, vamos olhar isso com muito carinho. Vamos olhar a educação dos nossos filhos, a saúde dos nossos filhos, a alimentação dos nossos filhos, a apresentação individual dos nossos filhos. Eu sei que isso vocês fazem com muita dedicação, mas vamos olhar também o lado espiritual dos nossos filhos, para que as coisas possam estar sendo transmitidas de pai para filho e assim por diante. E assim o ministério vai crescer, porque se não houver membros na igreja, como haverá ministros, como haverá pregadores, como haverá profetas, como haverá pessoas encarregadas? Como isso vai acontecer? Se nós começamos desde o início com os filhos, mas não transmitimos isso com propriedade para os nossos filhos. Então, a minha oração e o meu
alerta hoje para a igreja é justamente esse. Procure ver como está essa questão na sua família. Procure ver o que ainda pode fazer. Não estou dizendo para você amaldiçoar seu filho, tirar seu filho de casa, dizer que seu filho não presta, nada disso. Mas se ainda pode influenciá-lo para servir ao Senhor com integridade, com dedicação, com permanência, faça isso. Se ainda pode trazer, traga para a glória do Senhor, para que a continuidade da igreja não seja interrompida, mas que haja franco desenvolvimento da transmissão da palavra de Deus. Essa é a minha palavra para os irmãos nesta noite. Eu gostaria de fazer uma oração especificamente pelas famílias, para que as famílias possam ser fortalecidas, porque Paulo disse: eu orei por você, incessantemente fiz menção do seu nome. A igreja quer ficar de pé? Nós vamos orar, e eu vou dar a oportunidade para você orar agora. Não será oração longa demais, mas uma oração que pelo menos dê para você falar o nome dos seus filhos. Você sabe o nome dos seus filhos? Claro, pastor. Eu sei o nome de todos eles. Então, você já falou o nome dele em oração? Quando foi a última vez que você disse: Pai, na tua presença eu coloco o Sebastião, o Joaquim, o João, o Antônio, a Maria, não sei quantos. Quantos filhos você tem? Você sabe a sequência deles para orar por eles, desde do maior para o menor, do menor para o maior. Você sabe fazer isso? Você tem como fazer isso? Então, faça isso como Paulo fazia com Timóteo. Eu incessantemente faço menção de ti. Eu menciono o teu nome diante de Deus, para que Ele te abençoe. Então, a minha proposta agora é essa. Nós vamos orar e cada um fala perante Deus o nome do seu filho. Quem tem só um é bom, é fácil. Mas quem tem 14, quem tem aí uns 5 ou 6, vamos orar nesse sentido? Vocês concordam que oremos agora nesse sentido? Para o seu filho, mesmo que ele já está onde ele estiver, quem está antigo, quem está longe, como ele estiver, ore. E se você quiser, você pode incluir os netos. Ore por eles. Eu não vejo nenhuma motivo especial de glória para mim dizer isso, porque como pastor, se eu não orasse pelos meus filhos nominalmente, pelos meus netos, mas eu oro pelos meus netos nominalmente, pelos meus filhos. Começo orando pelo filho mais velho e os filhos dos filhos dele, os meus netos, e orando por todos eles. Eu acho que dá para fazer isso, tá bom? Vamos orar então agora? Vamos pedir a bênção do Senhor? Nosso Deus, meu Deus, estamos na Tua presença, Senhor. Nesse momento nós oramos pela nossa família. Senhor, nós intercedemos aqui pelos nossos filhos. Deus eterno, põe Tuas mãos. Oh Deus, Tu és o Senhor da glória. Pai Santo, põe as Tuas mãos. Abençoa, Senhor, nossos filhos. Abençoa nossos netos. Oh Deus, põe as Tuas mãos, Senhor. Deus grande, Deus poderoso. Nessa noite nós intercedemos por eles aqui, porque nós cremos que a Tua palavra é a verdade, e nós cremos que a Tua palavra fortalece esse espírito. Por isso, Deus, eu te peço, guarda meus filhos, guarda meus netos, guarda, Senhor Jesus, pela Tua graça,
para que eles cresçam debaixo da tua proteção. Senhor, as minhas netas, livra de todo mal, de todo perigo, do homem mau, sanguinário, protege, Senhor. Deus eterno, nesse momento eu te agradeço pela família que me deste. Eu te agradeço, Senhor, porque são muito melhores do que eu mereço, mas a tua mão é quem vai cuidar deles. Senhor, ajuda que eles cresçam unidos para a tua glória. Senhor, eu intercedo também pela família da tua igreja, pelos filhos dos teus servos. Oh, grande Deus, quantas mães neste momento têm dificuldades, porque seus filhos estão sofrendo, seus filhos estão com problemas. Oh, grande Deus, tu és o Deus da misericórdia, tu és o Deus da solução, tu és o Deus que muda, tu és o Deus que traz o filho pródigo, tu és o Deus que toca no coração do filho rebelde, tu és o Deus que transforma o coração do neto que está fora dos caminhos. Senhor, tu és o Senhor. Nós oramos confiados na tua graça, nesta noite, impulsionado, inspirado pela tua palavra, Senhor, nós clamamos pela nossa família. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que neste momento estão sendo aliciados por amizades que não edificam. Senhor, guarda nossa família, guarda debaixo da tua segurança. Senhor Jesus, põe as tuas mãos para dar saúde aos nossos filhos, saúde física, saúde espiritual. Senhor, guarda todos para o louvor da tua glória. A tua igreja ora nesta noite pelos seus descendentes. A tua igreja ora nesta noite pela continuidade da família cristã. Senhor, fortalece pela tua bondade. Nós oramos confiados na tua misericórdia e na tua bondade. Amém. Glória a Deus. Confiemos no Senhor. Ele é o nosso Deus, que vive para sempre. Pode sentar. Muito obrigado.